Olá, um bom dia para você. O Senado vai entrar no debate sobre telemedicina, um assunto que tem provocado polêmica. A Comissão de Assuntos Sociais deve fazer em breve uma audiência pública sobre o assunto. Hoje, a assistência médica intermediada pela internet já é realidade em muitos países, inclusive no Brasil, que já conta com experiências bem-sucedidas de telemedicina. Pneumologista e professor da Universidade de Brasília, Ricardo Martins, cita o exemplo de Minas Gerais, que tem um sistema de telemedicina na área de cardiologia. Então, a pessoa é atendida numa cidade do interior de Minas, é feito, por exemplo, um eletrocardiograma, esse eletrocardiograma é transmitido ou é encaminhado via rede, internet, para uma equipe de cardiologistas de uma região de notório saber, e essa avaliação clínica do paciente mais o exame complementar é apurada e se toma uma decisão em conjunto, Uma resolução publicada em fevereiro pelo Conselho Federal de Medicina previa a possibilidade até de consultas online, ou seja, com o médico e o paciente em locais diferentes. A primeira consulta teria que ser presencial, mas as outras poderiam ser pela internet. No caso de regiões remotas, até a primeira poderia ser virtual. A resolução, que deveria entrar em vigor em maio, provocou tanta polêmica que acabou revogada. O telediagnóstico já é feito, você discute com um colega à distância, a interconsulta, que é conversar, trocar ideias e consultar um colega à distância, isso já é feito. Teleconsulta é outra coisa, é uma precarização da relação médico-paciente, vulnerabiliza, o médico vulnerabiliza o paciente e essa resolução coloca tudo na responsabilidade do médico. Já se faz telemedicina no país e é preciso regulamentar para que esse serviço seja benéfico para todo mundo. E sem a regulamentação, a gente acaba deixando a margem para que a má medicina seja praticada nesse ramo. Por meio de uma página na internet, o Conselho Federal de Medicina abriu uma consulta pública para que a sociedade possa contribuir com essa discussão. A consulta ficará disponível até o dia 14 de abril. E o Senado também resolveu entrar no debate. A Comissão de Assuntos Sociais vai fazer uma audiência pública sobre o assunto. Nós deveremos aperfeiçoar o formato da audiência pública já solicitada, refazer o seu texto, apresentar de novo na comissão, esperamos que ela seja aprovada, para daí sim fazer o chamamento de todos aqueles que querem participar dessa discussão, a fim de que a gente possa apresentar ao Conselho Federal de Medicina o juízo que foi extraído desse amplo debate que nós vamos fazer aqui no Senado da República. Eu não tenho nada contra o reconhecimento, aquilo que os avanços tecnológicos também possam, como tem oferecido à saúde, mas nós não podemos trocar ou desconhecer o lado humano das relações que são mantidas entre o profissional da área de saúde, o médico, junto ao paciente. Então, vamos fazer esse debate? Um projeto em tramitação no Senado permite que qualquer pessoa com o celular registre infrações de trânsito e envie para órgãos fiscalizadores. Hoje em dia, usamos o celular para quase tudo. E ele pode ganhar mais uma utilidade: a de ferramenta de fiscalização de trânsito, caso um projeto de lei do Senado seja aprovado. A proposta foi apresentada pelo senador Fabiano Contarato. O texto prevê a possibilidade de que qualquer pessoa inicie um processo de multa, desde que apresente provas concretas de que ocorreu a infração. Esse projeto vai permitir que, uma vez preservada essa prova através principalmente de vídeos, ela seja remetida ao órgão competente para lavrar o auto, assegurando o contraditório e ampla defesa ao motorista, com direito à contraprova, e aí sim, constatada a veracidade, o poder público vai poder lavrar esse auto de infração. Mas o que a população pensa sobre a possibilidade desse novo cenário? Eu acho que beneficia, acho que facilita mesmo. Acho que talvez para eles tenha alguma dificuldade, né? Porque talvez eles sejam contratados para isso, enfim. Uma pessoa que não conhece a legislação, que é a maioria da população, ela está despreparada até para ela mesma, imagina para infracionar o próximo.
Com o projeto, situações como essa seriam comuns de serem denunciadas. Os debates no Senado prometem ser polêmicos. Em pauta, questões como a fé pública nas provas apresentadas, a possibilidade de perseguição por alguém que possa forjar as situações irregulares e a proteção à imagem dos cidadãos. Segundo especialistas, é preciso imparcialidade para registrar a infração, o que só os agentes de trânsito treinados teriam. Em princípio, uma prova produzida por um agente particular, ela não tem o mesmo valor da prova produzida por um agente público, por um servidor público concursado, que é o agente de trânsito, fiscal de trânsito. Como vai funcionar a recepção dessas provas e a verificação dessas provas para dar a elas fé pública que é o grande debate. O projeto está sendo analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. Se aprovado, seguirá ao plenário. Várias audiências públicas previstas para esta semana nas comissões permanentes aqui do Senado. E quem nos traz os detalhes é o repórter da Rádio Senado, Bruno Lourenço. Bom dia, Bruno. Bom dia, Tiago. Bem, a Comissão de Assuntos Econômicos inicia uma série de audiências públicas sobre reforma na Previdência. Para esta terça, foram convidados o diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, Felipe Salto, os autores do livro Reforma na Previdência, Por que o Brasil não pode esperar, Paulo Tafner e Pedro Neri, e ainda o ex-ministro da Previdência e ex-deputado Ricardo Berzoini. Também na terça de manhã, a Comissão de Educação recebe o ministro da Cidadania, Osmar Terra, enquanto a Comissão de Transparência e Fiscalização e Controle deve ouvir Gustavo Bebiano, ex-secretário-geral da Presidência da República, sobre as denúncias de uso de candidaturas laranjas para desvio de recursos eleitorais. De tarde, a Comissão de Infraestrutura debate as ações adotadas pelos órgãos fiscalizadores desde o acidente da barragem do Fundão em Mariana até o recente rompimento da barragem Brumadinho em Minas Gerais. E quem vai falar sobre isso é o diretor-geral da Agência Nacional de Mineração, Vitor Bica. Agora, Bruno, em relação à votação de projetos de lei, o que você pode destacar para a gente? Bem, na quarta-feira de manhã, a Comissão de Assuntos Sociais pode votar a proibição de protetores solares que contenham substâncias nocivas aos corais. Na Comissão de Constituição e Justiça, destaco algumas propostas de interesse da bancada feminina por conta de março, mês da mulher, como a que garante à gestante a possibilidade de remarcação de prova física em concurso público. E também a proposta que permite à autoridade judicial, o delegado de polícia ou o policial, em caso não exista uma delegacia de polícia, para que eles afastem o agressor imediatamente do lar quando verificada a existência de risco à vida ou à integridade física da mulher em situação de violência doméstica e familiar e ainda de seus dependentes. Obrigado, Bruno, trazendo aí os destaques no Senado nesta semana. Muito obrigado. Agora a gente vai conferir as atividades programadas para hoje aqui no Senado. Às 9 horas, na Comissão de Direitos Humanos, haverá audiência pública sobre a situação dos aposentados e pensionistas. E às 10 horas vai ser realizada a reunião do Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional. Na pauta, uma audiência pública com o secretário de Radiodifusão. E também haverá o secretário de Radiodifusão do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. E também vai haver um debate sobre a violência contra comunicadores. O ensino domiciliar está em crescimento no Brasil, mas a prática não é regulamentada e pode levar, inclusive, a processos criminais contra os pais ou responsáveis. No Senado existem 2 propostas sobre o tema e o governo federal prometeu editar uma medida provisória sobre o assunto. Estudar em escolas não é a única opção de ensino. Apesar de no Brasil a prática do homeschooling, a educação domiciliar, não ser aceita, há muitas famílias que optam por essa modalidade de educação. A prática é regulamentada em mais de 60 países, como Estados Unidos, Canadá, Portugal, França, Reino Unido e Finlândia. Esse professor da Universidade de Brasília morou nos Estados Unidos, estudou o modelo de educação americano, mas faz ressalvas em relação à educação domiciliar. Vai ser extremamente seletivo, porque só pode entrar nesse programa pais que tenham condições de cuidar dos filhos em casa, mesmo que para isso eles contratem especialistas. Então não vai equalizar a oportunidade, vamos nos afastar mais ainda dessa expectativa popular de que a educação tem que
cuidar da desigualdade, diminuir a desigualdade e não exacerbar. Um programa desse vai exacerbar. Segundo a ANED, Associação Nacional de Ensino Domiciliar, em 2011 havia cerca de 360 famílias praticando o ensino em casa. Em 2018 já são 7.500, um crescimento de mais de 2.000% em 8 anos. Mas o que leva as famílias a tirarem seus filhos da escola? Em primeiro lugar, está o desejo de oferecer educação personalizada aos próprios filhos. Depois vem motivos relacionados à fé da família. A má qualidade do ambiente escolar e do ensino oferecido também estão na lista, além da doutrinação ideológica. Quem optou pela prática garante que a socialização das crianças não fica comprometida e que os resultados alcançados pelos alunos que estudam em casa são superiores aos dos que vão para a escola. Mas os trabalhos científicos que são feitos em países que já estão há décadas com a educação domiciliar, eles mostram algumas coisas muito interessantes, como, por exemplo, os alunos educados em casa têm de 15% a 30% melhores resultados acadêmicos do que aqueles que estudam em escolas convencionais. No Brasil, o que nós podemos dizer? A gente ainda não tem uma casuística, mas nós temos pelo menos 100% de aprovação nas provas do governo, né? O ENSEJA do ensino fundamental, o ENSEJA do ensino médio. Eu tenho um testemunho disso na minha casa, minha filha foi aprovada no Enem, aos 16 anos ela entrou numa faculdade. Ano passado, o Supremo Tribunal Federal negou o reconhecimento da educação domiciliar por não existir regulamentação para essa prática de ensino. Mas uma das metas do governo Bolsonaro para os primeiros 100 dias de governo é apresentar uma medida provisória regulamentando o assunto. O texto será apresentado pelo Ministério da Família, Mulher e Direitos Humanos. É uma modalidade de ensino que é muito aplicada no mundo inteiro, em diversos países, com resultados incríveis, inclusive os índices no Brasil das famílias que estão fazendo homeschooling, os índices de aproveitamento dessas crianças, de avaliação, são extraordinários. E por que vem como Ministério da Família e da Educação? Não é só da família, porque é uma demanda das famílias brasileiras. As famílias estão querendo essa modalidade de ensino. Então, em conjunto com o Ministério da Educação. No Senado, há 2 projetos do senador Fernando Bezerra Coelho que tratam do assunto. Um deles deixa claro no Código Penal que não é crime de abandono intelectual ensinar as crianças em casa. O outro regulamenta a educação domiciliar, permitindo que as famílias possam adotar essa prática de ensino. Outros países que têm essa experiência convivem muito bem. Dá a liberdade para aqueles pais, mães, pai que tem disponibilidade de tempo para educar o seu filho em casa, para prover a educação na sua própria casa, que ele possa fazer, evidentemente, com alguns critérios, né, de acordo com determinados procedimentos, para que se possa fazer uma avaliação e a criança não ter nenhum prejuízo na fase da sua formação. Vou me reunir com o ministro da Educação, que vem apoiando essa ideia, e penso que aqui no Senado a gente deva ter maioria para poder apoiar a educação domiciliar. A tragédia de Brumadinho e a situação das barragens brasileiras são os temas da entrevista de hoje. A jornalista Renata de Paula conversou com o senador Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais. Carlos Viana é o relator da CPI de Brumadinho, que já iniciou os trabalhos. Olá! Um mês após a tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais, o Senado aprovou um projeto que altera a Política Nacional de Seguranças de Barragens. Nós vamos conversar sobre o assunto com o senador Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais. Seja bem-vindo, senador. Muito obrigado, Renato. Um prazer estar com você aqui. O senador o senhor já foi a Brumadinho. Sim. Né? E como o senhor descreveria atualmente a situação lá? Brumadinho vive um sentimento de ambiguidade como viveu Mariana. A tristeza pelas famílias, o medo de novas tragédias, mas a preocupação com o futuro da cidade. Porque com a mina parada, as pessoas sabem que os empregos e a renda do município pode ser colocado em risco. Mariana viveu isso de uma maneira muito profunda, porque o comércio perdeu, a cidade, a autoestima dos moradores caiu por conta da tragédia das barragens. Até o projeto que você citou, que eu participei da discussão na Comissão de Constituição e Justiça, ele resolve parte dessa questão de uma forma muito inteligente. A Contribuição Federal sobre Exploração Mineral, que é a CEFEM,
tem, que é paga pelas mineradoras para os municípios. No caso de Mariana, por exemplo, a Vale parou, a Samarco lá, que era a empresa, parou de pagar ao município, de recolher os cofres do Estado. Agora, o projeto que nós aprovamos aqui no Senado, ele deixa muito claro que é preciso que a empresa continue recolhendo independentemente do que aconteceu, porque o acidente é responsabilidade dela, na maioria das vezes. Então, os municípios não vão deixar de receber, o Estado vai continuar com essa arrecadação, o que vai no futuro, queira Deus, que a gente nunca mais tenha um acidente como esse. Mas se vier a acontecer, as cidades terão essa proteção. Outro ponto importante, né? O governo do estado de Minas Gerais recolheu só em multas, segundo as informações, pouco mais de R$1 bilhão contra a Samarco, contra a Vale na questão do desastre de Mariana lá em Fundão. Nenhum tostão foi reinvestido na cidade. O dinheiro ficou nos cofres do Estado e foi utilizado para o déficit que hoje Minas Gerais vive de uma maneira muito profunda. E as famílias vítimas de Mariana também se sentem desamparadas até hoje. Exato. E nesse caso, o projeto também prevê que toda a arrecadação de multas ambientais, no caso de desastres, sejam aplicadas no local onde aconteceu. Essa definição fica muito clara para que, pelo menos, a gente possa corrigir parte de toda essa questão. Senador, em relação ao dano ambiental, sim, né, o senhor acompanha a recuperação do Vale do Rio Doce? Sim. Assim, em que estágio se encontra a contaminação do Rio Paraupebas e qual a perspectiva que a gente tem para o futuro em relação... O Paraupeba é um dos principais afluentes do São Francisco. Nós temos o Paraupeba e temos o Rio das Velhas, são dois fundamentais para o rio que nós chamamos da integração nacional. Toda a água do Paraupeba hoje está proibida para consumo humano. As cidades, inclusive, na margem do Lago de Três Marias, que é formado pelo São Francisco, já começam a viver os impactos. Morada Nova, por exemplo, é uma cidade onde a piscicultura é um ponto fundamental. Há mais de 1.000 pessoas empregadas na criação de tilápia. Os contratos começaram a ser cancelados. Porque são 21 municípios São em 21 Minas Gerais, municípios, né? Só nessa questão do Paraupeba. Já começam a sofrer os efeitos. Fortuna de Minas, por exemplo, que é uma cidade pequena, como é que eles vão fazer? Eles têm a sorte de ter um outro rio que eles podem buscar água, mas é um absurdo o que está acontecendo com o Paraupeba e aí nós ainda não temos uma definição de como esse ressarcimento será feito. No caso do Rio Doce, né, é outra situação esquisita, vamos usar essa expressão, num país irresponsável com as águas. O Rio Doce estava morrendo. Nós íamos matar o Rio Doce, que é o principal do leste de Minas. Íamos matar o Rio Doce com esgoto, assoreamento, uso indevido. Quando veio o desastre de Mariana, a Justiça obrigou a empresa Samarco, que é controlada pela Vale, a fazer um plano de recuperação do rio com matas ciliares. O Rio Doce vai ser salvo pelo desastre. Não é esquisito? Em quantos anos o senhor imagina, senador? Porque ele ainda tem um nível de contaminação. Já diminuiu muito. O Doce diminuiu bastante. Eu visito muito o Governador Valadares, visito o Vale do Aço, que são banhadas pelo... O rio já ganhou, inclusive, uma coloração semelhante ao que era antes. Os níveis de contaminação estão bem menores, estão diminuindo. Mas o volume de água, inclusive, vem aumentando, o que é bom, porque a gente vai conseguir salvar o rio. Mas isso não vai estar resolvido com tranquilidade, em pelo menos uns 7 anos. A expectativa de todos os biólogos, daqueles que trabalham nessas questões, é de que se leve uma década para recuperar um desastre como o de Mariana. E vocês imaginem, no caso do Paraupeba, a extensão da lama foi menor. Nós tivemos uma área geográfica atingida menor muito do que foi Mariana. Mas o problema é que a lama era mais densa. Aquela região ali no entorno do Córrego do Feijão, essa região vai ficar contaminada ainda por décadas. Um estudo da Fundação Mata Atlântica considerou o rio Paraupebas morto. Identificou que em 305 quilômetros do rio não há sinal de vida aquática. Não há fauna, não há flora. A natureza, ela é muito sábia. Nós, seres humanos, é que não estamos sabendo lidar com as coisas. Até eu gosto muito de falar com as pessoas dentro da minha fé, que quando Deus expulsou Adão e Eva lá no livro do Gênesis, Deus mandou cuidar. Deus não mandou destruir. Cuida
do terreno, vocês vão cuidar da terra, gerenciar. Não mandou a gente destruir nada, não tem essa palavra lá. E nós não estamos invertendo as coisas. É claro que a gente hoje, nós estamos vivendo o mundo, fazendo aqui uma analogia, nós estamos destruindo, nós não estamos cuidando o que a criação que nos foi dada. No caso do Paraopeba, se nós fizermos um trabalho bem feito, a gente consegue reverter como conseguimos reverter no Rio Doce. O Rio Doce hoje já tem, inclusive, em boa parte, novos criatórios de piscicultura. Já existem pontos do rio onde eles já estão conseguindo recuperar parte da economia. É a mesma coisa com o Paraopeba. Nós poluímos o rio é totalmente poluído. Se você pegar a região metropolitana de Belo Horizonte, nós temos lá, em torno de Belo Horizonte, tem 95% do esgoto coletado. Só que desse esgoto, 60% em Belo Horizonte é tratado. O resto é tudo jogado num rio, que nós chamamos de Rio Arrudas, que corta Belo Horizonte inteira. Na região metropolitana, os índices são piores. Em Minas Gerais, que não é diferente dos outros estados, nós temos em cada 10 litros de esgoto, menos de 3 tratados. O resto nós todos jogamos em rios e córregos do nosso estado, que é a grande caixa d'água. Vou citar, por exemplo, Sete Lagoas, que é uma cidade muito querida na região central, próxima a Belo Horizonte. Sete Lagoas joga 100% do esgoto no rio, que abastece, que cai no São Francisco. 100% do esgoto. Você tem pelo menos 10, 12 cidades que acabam recebendo toda essa carga, essa descarga de esgoto. E aí a gente entra numa questão que é a licenciamento ambiental. Nós conseguimos, na época, numa gestão muito grande com o ex-prefeito, o dinheiro no PAC, eu como jornalista, fizemos uma campanha, conversamos aqui em Brasília, fizemos entrevista. Veio o dinheiro para tratar o esgoto de Sete Lagoas. 3 anos sem licença ambiental para poder construir uma extração de tratamento de esgoto. Então, nós somos irresponsáveis com essa questão das águas. Hoje, nós não usamos bem aquilo que nós deveríamos cuidar. Senador, depois do desastre de Mariana, o Senado criou uma comissão especial para debater o assunto. Ela foi presidida pelo senador Anastasia, relatada pelo senador Ricardo Ferraço, do Espírito Santo, né? O senador Anastasia, no estado onde a tragédia aconteceu. É nosso menino ilustre aqui no Senado. O ex-senador Ferraço, do estado, que é a empresa controladora da barragem, né? Que sediava a empresa, a Samarco. E os projetos não andaram naquele momento, né? Repetiu-se uma tragédia semelhante. O senhor imagina que agora é possível mudar o arcabouço legal que regula a mineração no Brasil? Esse projeto que nós aprovamos aqui na CCJ e na Comissão de Meio Ambiente, tornando mais rígidas as questões das barragens, já é um passo. A multa sobe para 50 bilhões, me parece, né? É um dinheiro alto, um valor que pode chegar a um faturamento gigante da mineradora. E até meu questionamento na época foi de que nós teríamos uma multa limitada a 50 milhões de reais. Eu falei, não, mas 50 milhões não é nada para a Vale. Aí o relator aumentou esse valor para a casa dos bilhões. Já é uma resposta, já é um passo. Mas nós estamos criando aqui também uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, que num determinado momento tivemos uma pressão muito grande da Câmara para que se tornasse uma CPMI nessa história. Uma CPI mista, né? Uma CPMI que é uma comissão mista. A nosso ver, uma CPI é muito melhor. Nós somos mais ágeis, mais céleres, são 7 os indicados, 6 já têm os nomes compostos e a gente pode dar uma resposta mais rápida à população. Por quê? O que foi que aconteceu depois de 2015 que não avançou nenhum tipo de projeto ou de legislação? Quais foram os interesses que, infelizmente, nos levaram a mais um desastre com 310 pessoas hoje mortas, entre desaparecidos e já identificados? O que foi que aconteceu? A CPI, e eu recebo muitas vezes um questionamento, CPI, ela não é policialesca, aquela história de ficar assim, o senhor está preso. Não é isso. Isso é o papel da Polícia Federal, da Polícia Civil, a denúncia do Ministério Público. Nós temos que dar uma resposta à população no âmbito da legislação. Eu coloco para as pessoas com muita clareza o seguinte: represa boa é aquela que só serve para guardar a água para seca, ou então a que não existe quando é rejeito. A meu ver, no futuro, nós não podemos permitir nenhum tipo de barragem mais no Brasil de rejeito, nada. A mineração tem que ser feita a seco.
Eu sou de um estado onde a mineradora, a maior delas, que é a Vale, tomou conta da rede das linhas férreas desde 1997, não abre para concorrência e só transporta minério nos trilhos que foram construídos com dinheiro do contribuinte brasileiro de um século. Eu sou de um estado onde uma mineradora que não teve acesso à linha férrea, porque a Vale não deixa os concorrentes terem acesso ao trem de ferro, essa empresa construiu um mineroduto absurdo que tira milhões de litros de água de um rio chamado Santo Antônio, que me viu nascer na beira dele, para levar minério para o Rio de Janeiro. Isso são situações que nós não podemos permitir mais. Minério transportado por água. Não, minério tem que ser transportado por linha férrea. A questão dessa concorrência, inclusive, que nós vamos discutir isso aqui no Senado. Essa concessão antecipada das linhas férreas brasileiras que a Vale quer, que a MRS, a Ferrovia Centro-Atlântica, está diretamente ligada à questão do meio ambiente. Por quê? Porque a gente usa água de onde a gente não deveria nem tirar, a gente deveria ceder só para consumo humano. E as questões do poder econômico por trás disso. Quando a gente olha, por exemplo, a campanha de 2014, a gente descobre governadores que receberam, não foi 600 mil, 500 mil, não. Receberam foi bilhões em termos de campanha, de dinheiro para poder fazer campanha. A gente descobre uma série de pessoas envolvidas com isso. Então, hoje, nós não podemos deixar de dar uma resposta à população, não. Senador, muito obrigada pela entrevista. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.